Estou de volta então, para a gente continuar aqui a segunda etapa da nossa aula de interações antagonísticas. Como eu falei no início, gente, é só uma recapitulação desses tipos de interações. Tem coisas muito mais aprofundadas de cada tipo de interação que, se alguém tiver interesse, tem que ir a fundo nisso, né? Porque realmente é muito amplo. Se discute em termos de competição, de predação, né, ou parasitismo, até dos modelos do Lotko e Voltaire, que tem exemplos desses modelos, como é que eles funcionam para cada tipo de interação. Desde competição, predação, até mesmo mutualismos. Aí eu optei por não entrar nessa discussão, porque ela é muito longa, mas saibam disso. Tem modelos, né, que explicam por que uma espécie vai ser extinta ou não por competição, a mesma coisa por predação e os efeitos de um com o outro, além dos efeitos diretos e indiretos. Isso vai ser um pouco mais explorado mais para frente, quando o professor Pietro começar a falar dos efeitos em cascata ou efeitos em rede, tá? Dessas interações. Aí, agora é a hora de fazer a base para chegar lá nas interações lá na frente, ok? Então, na segunda etapa aqui, nós vamos estudar interações de predação. Aqui, predação, a gente envolve todos esses belos predadores, né? Ou organismos que não são tão belos assim, mas têm efeitos similares, tá? No qual existe o consumo, né, de um organismo pelo outro. É aí que está a predação. Ela pode levar à morte ou não, dependendo do conceito que você estiver trabalhando. Se você, alguns pesquisadores trabalham aqui a definição de predação, no sentido amplo, como quando o organismo morre após a ação do outro. E parasitismo, quando esse organismo permanece vivo. Então é um conceito um pouco antigo e a gente vai ver que não é bem assim que funcionam as coisas. Tá? Então vamos lá. Predação: um organismo se alimenta do outro, matando imediatamente a partir dessa ação. Né? Uma situação extrema, onde o benefício é somente para aquele que se alimenta e o prejuízo é lógico para quem está servindo de alimento. São espécies que têm uma importância muito grande no funcionamento dos ecossistemas, né? São colocados como espécies-chave, keystone species, né? Onde isso tem que ser muito bem discutido, o que é uma espécie-chave, onde a sua abundância não é equivalente, por exemplo, ao seu efeito. Uma espécie-chave é quando a presença daquela espécie é muito maior que a densidade ou a massa daquela espécie. Vocês vão ver isso mais para frente também. E predadores são sempre menos abundantes do que suas presas, e o predador não necessariamente é maior que a sua presa. Isso tudo tem que ser pensado quando a gente trabalha com predação. Tá? A predação, então, tem uma definição ampla que eu já comecei a falar, né? Consumo de um organismo presa por outro organismo predador, no qual a presa está viva quando o predador ataca. Aqui em cima tem exemplos de dois predadores, né? Não necessariamente, muita gente, na verdade, aqui tem até 3 predadores. Não considera, né, como predadores de semente por roedores, eles predam o embrião. Tá? Aqui herbívoros que têm ação de predação no sentido amplo, assim como parasitoides nesse herbívoro que também tem ação de predação. Tá? Então, existe essa classificação funcional, que, como é colocado, de predadores verdadeiros, frequentemente consomem a presa integralmente, então como toda a sua presa, com herbívoros que removem parte da sua presa, tá? São colocados como herbívoros de forma geral, principalmente de plantas, no caso, né? E parasitas, quando consomem parte do seu hospedeiro, e parasitoides, que envolvem uma relação mais específica, né, de um tipo de parasitoide, que é aquele que parasita outros insetos, ou outros artrópodes, no caso. Tá? Bom, a gente vai pensar em predação de uma forma ampla aqui, na nossa disciplina. Tá? Os efeitos de predadores, sejam eles quais forem aqui. Tá? E eu vou dividir somente, vou começar com a parte de predadores verdadeiros
e a gente vai fazer uma pausa e finalmente a gente discute os parasitas. Ok? Então, começando aqui, discutindo em termos de grau de intimidade e letalidade. É uma discussão muito interessante, pensando essas classificações funcionais, à medida que a gente vai aqui na direção de letalidade e especificidade. Então, os parasitas, normalmente, eles são mais específicos, assim como os parasitoides, mas os parasitas normalmente não levam à letalidade do seu hospedeiro, né? Os herbívoros raramente podem levar à letalidade, à morte do seu hospedeiro, já os predadores verdadeiros normalmente levam à morte. E os parasitoides estão nessa situação aqui, né? Altamente específicos, a maioria deles, tem alguns generalistas, mas eles têm uma intimidade com o seu hospedeiro, que a gente vai entender isso melhor mais para frente. Eles têm uma relação muito íntima com o sistema imune do seu hospedeiro. E os parasitoides sempre levam à morte. Tá? Pode ser imediata ou depois, né, quando sua prole eclode do seu hospedeiro, a gente vai entender isso melhor, que é bem bacana esse tipo de interação. Quando atualmente, o que tem que ser verificado também é que as interações podem variar no espaço, de uma forma geral, tá? Tanto de interações antagonísticas como mutualísticas, tem exemplos também. Então, estudos foram realizados aí e trazem desde esse de 2013, né? Isso pode acontecer com gradientes de elevação, por exemplo, que é esse caso, ou de latitude, ou de heterogeneidade, aqueles gradientes espaciais que vocês já discutiram com o Bob, e você pode trazer isso para interações também, né? Onde tende a um decréscimo de parasitas à medida que a gente sobe uma montanha. Então, subiu a montanha, tem esse padrão natural aí de decréscimo de alguns tipos de interações. Que você pensa a partir do nível do mar até as montanhas mais altas aí, conhecidas, tem esse efeito. Os parasitas são muitas vezes filtrados por exemplos de efeitos abióticos, né, como temperatura, é um filtro muito forte para parasitas. Já tem um padrão onde a competição ela é mais acirrada, ela vai crescendo e se torna mais acirrada em regiões intermediárias de elevação. E que elevação que é essa intermediária? Então, se você pensar no nível do mar, né, normalmente a partir de 1.000 metros aí é uma elevação intermediária. Você pegar na média de montanhas globais, 1.000 metros já está uma situação bem, 1.000 metros de altitude, uma situação bem intermediária, onde a gente espera que aconteça muitas vezes picos de competição e depois ocorre o decréscimo, porque a partir de 1.000 metros tem uma queda muito grande da temperatura, que é um dos principais mecanismos que determina a presença de vários organismos, e isso leva a uma diminuição dos efeitos de competição. Tá? Assim como de herbivoria por essa mariposa, a densidade dessa mariposinha aqui, ela foi vista em situações intermediárias de elevação. Tá? Enquanto, em termos de dispersão, o uso de dispersão por cápsula, né, tende a aumentar com a elevação. Isso é um efeito indireto da presença de espécies que não dependem de dispersores de semente à medida que sobe a montanha. Por quê? Quem faz esse papel no alto das montanhas são o vento, né? Devido à perda dos mutualismos que pode acontecer no alto das montanhas. Então, o que eu quero chamar a atenção para isso é bem atual, né? O entendimento da variação dos efeitos de vários sistemas, né? Onde são usados alguns modelos, que eu vou mostrar um deles, que varia as pressões de interações com, por exemplo, a elevação. Então, nesse trabalho que foi publicado aqui na Science em 2017, né, utilizando massinha, alguns de vocês já devem conhecer, mas são um exemplo bem interessante que pega essas massinhas, tem gente trabalhando, né, tanto no meu grupo quanto da professora Tatiana Cornelis, com modelos aí, para testar várias hipóteses que envolvem interações como predação. Nesse trabalho, que saiu na Science em 2017, usando esse
somente essas massinhas desse padrão de cor, né? E foi visto, né, que ao longo tanto de gradientes de elevação quanto de latitude foi verificado picos aí de ação de predadores. Então, como que a gente pode ver aqui, foi invertido o gráfico só para ficar mais interessante do ponto de vista de visualização. A gente pega a latitude, né, e aqui o globo representado um mapa do nosso planeta, onde a gente tem o norte e o sul, né, em regiões próximas ao Equador. Aqui a gente observa um pico, né, das bolinhas aqui, né, um aumento das frequências de ação de predação nesse modelo. Esse modelo ele foi, onde tem aqui no mapa, esses círculos foram depositados, foram contactados pesquisadores, né, e foi feito um experimento padrão de presença dessas, disponibilizando essas lagartinhas artificiais, né, e eles viram esses efeitos aqui em termos de dias, né, que foram expostos, está colocado aqui, né, assim como florestas, tundra ou áreas úmidas onde foi depositado. E o lado de cá, que a gente pode, a maior parte dos experimentos foram realizados em florestas, como vocês podem observar, né? E o lado de cá, que a gente pode ver, do lado direito dessa figura, quem são os principais predadores de lagartas do nosso globo, né? Que representam um recurso interessante aí, são artrópodes, tá? Sejam eles pequenos, sejam formigas, vespas ou mesmo aranhas, né, que tem uma grande importância. Seguidos aí por outros, mas a gente vê que e são os artrópodes que provavelmente determinam esse pico de predação nas regiões intermediárias de latitude, tá? Nas regiões menores latitudes, desculpe, próximo ao Equador, tá ok? Então isso aí que esse trabalho, um modelo bem interessante, né? E foi visto também para altitude. O que acontece? À medida que a gente sobe uma montanha, a montanha sobe aqui do lado esquerdo, né? A gente observa uma queda da predação de lagartas nessas montanhas, à medida que vai subindo até 2.000 metros de altitude, que foi feito alguns trabalhos no México, né? Do colega até Wesley que fez esse modelo lá no México. Trabalhos bem interessantes. E de volta, quem são os principais predadores também ao longo do gradiente são os artrópodes. Tá? Trabalhinho bem interessante. E a gente está tentando trazer essas ideias para um monitoramento de áreas de restauração. Tá? Tem um modelo que a gente está tentando trazer isso para estratégias de restauração. Será que elas estão funcionando ou não? Então a gente pode pensar no retorno de algumas interações, como elas, a predação, né, de lagartas artificiais pode dar um indicativo, a herbivoria pode ser outro, entre outros processos que podem ser mensurados. A gente está tentando aplicar isso em estratégias de restauração. Tá? Quem tiver interesse depois pode conversar comigo. Bom, mas existe o contra-ataque, né? Isso é sempre importante ser pensado. Existem adaptações anti-predação, né? A predação é um fenômeno comum na natureza e uma série de adaptações de presas que diminuem ou dificultam essas ações dos predadores são reconhecidas, né? Entre elas, a coloração aposemática, né? A coloração aposemática, na verdade, é um modelo que emerge do ponto de vista evolutivo, né? A partir de cores muito chamativas, aqui vermelho, amarelo, junto com preto, onde os animais que são tóxicos, muitas vezes têm esse padrão de cor, independentemente do link filogenético. Isso acontece em diferentes formas de vida, aquelas que têm mais tons vermelho e preto e amarelo, né? Como essa lagartinha aqui, elas são normalmente mais tóxicas. E isso é uma pressão interessante, que é o aprendizado para o predador, para evitar uma escala de populações, né? Isso acontece, o indivíduo entrou em contato, pegou uma lagartinha dessa, uma ave, por exemplo, que é um predador de lagartas importantes, ele vai evitar, né? Uma próxima vez que vai passar mal, tem tóxicos. Normalmente essas toxinas usadas por esses lagartas aqui, elas são incorporadas a partir da alimentação de plantas, tá? Então elas comem plantas tóxicas e trazem essa toxicidade para o seu corpo e acaba usando a seu benefício, tá? Exemplos também de camuflagem, onde a camuflagem
os organismos se escondem, né, no ambiente, e assim fica mais difícil do predador encontrar. Mas também tem o contrário, tem predadores que também utilizam a camuflagem para que eles fiquem ali presos nas pétalas das flores, como aranhas. Quando chega um visitante floral, acaba sendo predado por essa aranha. Existem também mimetismos, né, onde uma presa ela imita outra presa muito agressiva e assim, por conta disso, acaba não sendo muito predado. Tem displays de agressão, na verdade, quando chega o predador próximo, alguns organismos, né, levantam o corpo, expõem partes do seu corpo, que são displays que mostram que ele é agressivo, e alguns predadores podem falar assim, não, esse aí eu não vou mexer com esse agora não, né? O custo-benefício não vale tanto a pena. Tem estratégias de polimorfismo. O que é o polimorfismo? Você não tem um padrão de cor daquela espécie, né? Então isso faz com que a pressão do predador naquela espécie seja mais difusa. Ele não vai ter aquela imagem de procura e só utilizar aquela presa. E até mesmo defesas químicas que eu já falei com vocês, que podem existir tanto aqui, né, incorporadas, como é o caso dessa lagarta, e tem outros organismos que jogam, né, espirram realmente toxinas quando o predador eventualmente vai atacá-lo. Tá? Então, isso pode ser bem aprofundado, tem vários exemplos disso na literatura, e como os predadores também acabam conseguindo se alimentar dessas presas. Isso é bem bacana, não vai dar para ampliar muito essa discussão nessa aula. Uma questão que foi mostrada recentemente nesse artigo da Scientific Reports, né, que mostra que o desenvolvimento da multicelularidade, que saiu em 2018, pode ter ocorrido a partir da presença de predadores. Olha que bacana isso, né, gente? A pressão da predação pode ter desenvolvido a multicelularidade. Esse artigo ele traz esse exemplo a partir de estudos, né, em laboratório, logicamente, mas eles viram aqui, né, que tem células que estão aqui individualizadas e células que estão agregadas, né? E aí, desses propágulos, né? E viram que isso ocorre de forma diferente no sistema, né? E onde a presença de um predador ocorre maior frequência dessas células agregadas, dessas agregações. Tá? Então foi visto isso, organismos multicelulares e unicelulares, a partir da presença, né, de um predador, e viu que elas tendem a ficar cada vez mais agregadas. Então é um trabalho bem bacana que a presença do predador de um paramécio muda a agregação de células de algas verdes, né? Formando organismos multicelulares. Se isso aconteceu no laboratório, foi visto essa mudança, na medida que você insere um predador, muda esses padrões, onde as células tendem a ficar cada vez mais agregadas, a partir da presença de um predador, né? E isso pode ter acontecido, né, nos milhares de anos atrás, na formação de organismos multicelulares, e aí tendo vantagem, eles permaneceram e foram se espalhando aí no nosso planeta. Então isso é bem interessante, um trabalho bem bacana que saiu em 2018, mostrando a importância da predação para a evolução. Já foi visto outros padrões também, né? Mas esse de agregação celular achei bem interessante. Outro tipo de predação, né, pensando no sentido amplo, é a herbivoria, como eu já falei com vocês. A herbivoria ela acontece por vários organismos, sejam vertebrados e principalmente insetos, né? E ela pode acontecer em várias partes das plantas, né? No caule, nas folhas, né? Ou nas flores, que é a florivoria. Ou organismos podem atuar funcionalmente como herbívoros, que é o caso das formigas cortadeiras. Elas retiram a folha, mas elas não se alimentam da folha, né, gente? Elas levam para o ninho e cultivam o fungo, que esse fungo que vai se alimentar da folha. Tá? É um tipo de interação muito importante, porque, na verdade, tudo na planta é comido. Desde a raiz, tá? As raízes, tem herbívoros de raiz, tem herbívoros de tronco,
de várias regiões de tronco, tem herbívoros foliares, tem herbívoros de frutos e tem aqueles que comem ainda as sementes e o embrião. Então, tudo na planta realmente tem tipos de interações que ocorrem nelas. E aí isso explica a diversidade, né? Tem uma grande associação com o surgimento de angiospermas e a diversificação de angiosperma com diversificação de insetos, porque esses insetos acabam, né, se adaptando em regiões de várias plantas. Isso determina nichos distintos e começa um padrão de especiação e formação de várias espécies distintas. Então, a explosão de vários grupos de insetos que coincidem exatamente com a explosão de diversidade de angiospermas. Tá? Então, a gente tem aí insetos, né, fazendo uma diversidade grande de interações entre herbívoros e plantas, já foi estudado, né? São exemplos muito interessantes. Insetos e plantas representam mais da metade da biodiversidade conhecida, né? Eu já falei com vocês. Então a gente pode entender isso e tem alguns estudos que mostram, né, a importância de insetos gerando diversidade de estratégias de defesa e vice-versa. Então vamos entrar um pouquinho aqui, só um lembrete de como as plantas podem se defender das ações de herbívoros, com esses herbívoros funcionais, que são as formigas cortadeiras, que elas fazem, derrubam realmente camadas de biomassa em florestas tropicais, né? Então, como as plantas se defendem? Elas podem ter diferentes estratégias de defesa, né? Ela pode escapar no tempo. O que é escapar no tempo? Simplesmente ela desenvolve as suas folhas numa época que os herbívoros não estão presentes, né? A partir da fenologia. Elas podem escapar no espaço a partir da dispersão, né? Onde quando a planta mãe, e ela tem estratégias de dispersão, né, que atraem dispersores primários ou secundários, que são aqueles que quando a semente cai no chão levam a semente para longe. Esse indivíduo que está mais longe da planta mãe, ele não vai atrair os predadores para si, né? A planta mãe não vai atrair os predadores para perto dele. Ou através da morfologia, as folhas têm padrões de camuflagem e mimetismo, né? Se parece com outras folhas que não são tóxicas, que são tóxicas, e aí os herbívoros podem evitar essas folhas. Pode resistir também, né? Que é uma estratégia que fazer defesas ou elaborar do ponto de vista evolutivo tem um custo e até mesmo energético, né? Então, às vezes vale a pena fazer mais e deixar com que os herbívoros se alimentem do que gastar energia, né? E assim é o chamado de compensação. Ou tem aquelas estratégias específicas, né, que eu vou lembrar aqui, que são estratégias físicas, químicas ou indiretas através de interações, tá ok? Então é só um apanhado geral, e isso realmente é muito amplo, isso é bem aplicado também em termos de estratégias de combate a herbívoros, né? Em culturas de interesse antrópico. Então é bem bacana essa área de interação, que envolve interação herbívoros e plantas. Então as defesas podem ser físicas, e essas físicas elas podem ser constitutivas ou induzidas. Qual a diferença? A constitutiva, o organismo acaba que desenvolve essas defesas físicas, né, de forma constitutiva, está sempre presente ali. Ou pode ser induzida quando ele está sendo atacado, aquela planta começa a desenvolver mais pelos, né, como defesa física. E é interessante, gente, que tem estudos que mostram que as plantas conversam entre si, tá? Então, quando uma planta ela está sendo atacada, ela pode induzir a defesa das suas plantas vizinhas. Isso é uma área bem bacana também. Tanto do ponto de vista físico, que eu já falei aqui de pelos, né? Ou químicos. Os químicos também podem ser constitutivos, estão sempre presentes ou podem ser induzidos. Ok? Então vamos lá. Essas defesas físicas, como eu falei, podem ser pelos ou tricomas, né? E muitas vezes podem estar associados a toxinas conjuntas ali na ponta dos pelos. Quando o herbívoro chega e acaba quebrando esses pelos, libera essas toxinas e pode trazer problemas para o herbívoro, ou espantá-lo, ou simplesmente fisicamente
dificultar que ele mastigue ou tenha acesso àquele recurso, tá ok? E tem espinhos também, como acúlios, né, que isso é interessante para aqueles grandes herbívoros, para que eles não consigam acessar o galho, subir na árvore, por exemplo, né? Isso tem espinhos gigantescos aí, que são ditos que são registros, né, das interações que aconteciam no passado com a megafauna, né, extinta. Então, uma estratégia física também bem interessante para dificultar o acesso dos herbívoros às plantas. Tá? E tem outros tipos de defesas físicas, como cera, lignina, sílica, né, que podem estar presentes na estrutura da planta, e isso dificulta a alimentação dos herbívoros. Tá, ok? Já as defesas químicas, né, existem aqueles compostos secundários. Compostos secundários são aqueles que não são utilizados no metabolismo direto da planta, então eles estão ali por outros motivos, né? Eles podem ser ricos em nitrogênio ou em carbono, né? E aí eles são com base nitrogenada, que são as toxinas, são aquelas toxinas muito importantes, né? E elas têm essas defesas qualitativas, né? E com pequenas doses já matam, o efeito é sempre tóxico. Ou tem aquelas bases carbonadas, que são redutores de digestibilidade, né? Defesas quantitativas. Quanto mais o organismo se alimenta, mais problemas eles vão ter, como taninos, flavonoides, né? Que são exemplos de compostos secundários carbonados. Tá? Só que, assim como as plantas têm essas estratégias, né, para utilizar esses compostos secundários, os herbívoros têm várias estratégias para burlar essas defesas. Mais uma vez, tem uma literatura muito ampla nesse sentido. Tá? E aí tem vários compostos bem conhecidos, olha só, que a gente gosta muito, como cafeína, que é importantíssimo para a ciência, ou para discussão, né, que a gente está todo dia tomando muito café, principalmente nessa quarentena, pelo menos eu, né? E tem várias outras, né, exemplos aí de compostos nitrogenados muito importantes, como a nicotina, entre outros muito conhecidos, né, a turbalina, e tem com vários tipos de interesses, né, diferentes aí, que a gente pode usar como drogas, né, que ajudam no controle de outros organismos ou mesmo de doenças, né, para ajudar na cura da entrada de um vírus, né, da entrada de bactérias, assim por diante. Tá bom? Aqui alguns exemplos de compostos com base em nitrogênio, que é a cocaína, a cafeína, né, óleo de mostarda, nicotina, o látex de plantas também. Isso tudo são exemplos de compostos secundários que auxiliam na defesa de plantas. Tá? Já os carbonados, como eu disse, são redutores de digestibilidade. Quem já comeu uma banana verde entende o que é um composto, né, carbonado, que a gente fica ali com problema de mastigação, até mesmo digestão. Tá? Então, a sua ação depende da concentração. Quanto mais, pior, ou melhor para a planta e pior para aquele que está se alimentando, que ele vai ter mais problemas. Tá ok? A estrutura básica do tanino está aqui descrita, é uma molécula bem grande, né? É um exemplo de um composto carbonado. Muito bem. É um exemplo de trabalhos que foram feitos, tem vários na literatura, com efeito de tanino, né, que precipitam proteínas e contra-ataque qualquer tipo de herbívoro. O tanino normalmente tem uma ação generalista, né? Como essa lagartinha aqui, Metipalma, um lepidóptero, né? Foi feito um trabalho com o tamanho das lagartas em dias, em plantas, né, que tem tanino e plantas sem tanino. Olha, veja que o desenvolvimento, o tamanho das larvas foi bem maior, né, nas plantas sem tanino do que com tanino, ok? O ganho de massa dessa lagarta foi bem maior, beleza? E o contra-ataque? Então existem várias estratégias de contra-ataque. Defesas de plantas são comuns na natureza, né? Tem detoxificação ou sequestro de toxinas, que eu já até mencionei, de algumas lagartas que conseguem burlar o sistema, né? E são usadas aqui um exemplo das espécies de borboleta monarca, né? Que elas são muito tóxicas e elas são até evitadas por aves depois que aprendem. Tem insetos que fazem alimentação diferencial, fazem estratégia de trincheira. Eles
se alimentam fazendo uma trincheira primeiro na folha, onde evita do que as toxinas cheguem nessa folha e acabam se alimentando. Tem estratégia de alimentação em grupo, ou seja, tem uma série de exemplos aí na literatura a respeito do contra-ataque de herbívoros, tá bom? E também, por último, outra estratégia de defesa são atrair os seus super-heróis, né? Quem poderá nos defender aqui, como por exemplo, morcegos e aves fazem papéis similares, né? Tem trabalhos na literatura que mostram a importância tanto de aves quanto de morcego na retirada de herbívoros em plantas, por exemplo, em sistemas de cafezal na América Central. Tem um grupo que já trabalhou muito com isso, é bem bacana, tá? E tem vários artigos que mostram os efeitos, né? Tanto de formigas quanto de parasitoides, atacando herbívoros, né? E fazendo esse papel de defesa na planta, ok? Bem bacana também essa área que eu gosto bastante. Além das aranhas, né? Não podemos esquecer de várias espécies de aranhas que estão presentes nas plantas, que são todas elas predadores, ok? E como pedir ajuda é outra área bem interessante, né? Que as plantas elas podem conversar entre si, como eu falei, e elas podem conversar com os seus heróis também, né? Elas liberam aí substâncias que podem atrair, quando ela está sendo atacada aqui, ó, um exemplo desse sisteminha do tabaco, quando ele está sendo atacado, né, que foi estudado pelo seu herbívoro, a planta começa a liberar compostos químicos que atraem os predadores dessa lagartinha, tá? E esse artigo, ele saiu, né, nesse sentido, um artigo, na verdade foi dessa espécie de nicotina, né, que faz o tabaco, na verdade, que é essa hospedeira, e atrai, então a hospedeira naturalmente, ela atrai seus herbívoros, essa mariposa, tá? E a partir do momento que ela está sendo atacada pela manduca, que é a mariposa, ela acaba liberando compostos, né, aqui é a lagarta, né, que come várias folhas, e acaba atraindo esse predador, tá? Que é o Jaucores, que é um heteróptero, e ele acaba fazendo essa pressão no herbívoro. Tá? Então, é um exemplo de defesa indireta a partir de um predador. Esse artigo ele saiu com esse nome, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo, tá? Em 2001, que é um trabalho bem bacana que saiu na Science, se não me engano. Beleza? Bom, vou parar mais uma vez por aqui e a gente volta no terceiro tempo dessa parte de interações antagonísticas com o parasitismo, tá ok? Então, até daqui a pouco.